Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores reviravoltas da ciência do século XX. É a história de como, finalmente, a ciência arrumou um jeito de espiar dentro da mente humana e, de fato, começou a mapear o próprio pensamento. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Um pensamento, ele não tem peso, não tem cor, não dá para botar debaixo de um microscópio. Então, como é que a ciência pode sequer começar a investigar algo tão invisível, mas que ao mesmo tempo é a base de tudo que a gente é? Pode parecer chocante hoje, mas por muito, muito tempo a visão dominante na ciência era essa. O nosso mundo interior, sabe, nossos pensamentos, planos, sentimentos, tudo isso era considerado um território proibido. Uma área que estava simplesmente fora dos limites da investigação científica séria. Para a gente entender por que pensavam assim, a gente precisa voltar para a era do behaviorismo. E para sua metáfora principal para a mente, uma caixa preta, totalmente impenetrável. A ideia, liderada por caras como Pavlov e B.F. Skinner, era bem direta. Eles diziam que para a psicologia ser uma ciência de verdade, ela tinha que focar só no que podia ser visto e medido. O que rolava entre o estímulo, tipo o som de uma sineta, e a resposta, um cachorro salivando, era considerado irrelevante ou simplesmente impossível de estudar. E aqui a gente vê essa ideia de forma bem clara. O foco era total nas ações, nos reflexos, nos hábitos que a gente aprende. Mas e os processos internos? E os pensamentos, os planos para o futuro, a imaginação ou a incrível complexidade da linguagem? Bom, para os behavioristas, tudo isso estava trancado dentro da tal caixa preta, fora do alcance da ciência. Só que, nenhuma teoria dura para sempre. Especialmente quando a realidade começa a mostrar que ela não explica tudo. Aos pouquinhos, essa base do behaviorismo começou a trincar. A questão é que os seres humanos são muito mais do que um amontoado de reflexos. Como é que se explica a capacidade de alguém jogar xadrez, de compor uma sinfonia ou simplesmente de contar uma história? O modelo simples de estímulo e resposta não dava conta do recado. Essa insatisfação toda ganhou uma voz bem poderosa em 1948, num evento chamado Simpósio Rickson. Lá, o neurocientista Carl Lashley foi e desafiou o behaviorismo na cara dura. Ele argumentou que comportamentos complexos, principalmente a linguagem, não podiam ser só uma cadeia de respostas. Tinha que ter alguma organização interna, um plano, dentro da mente. O desafio do Lashley foi um sinal de que os tempos estavam mudando. E, por sorte, um monte de ferramentas intelectuais novas estavam surgindo de áreas bem diferentes, prontas para arrombar a porta daquela caixa preta. E não foi uma única descoberta, não. Foi uma convergência, uma mistura de várias áreas. De repente, a ciência tinha um arsenal de conceitos completamente novos para pensar sobre o próprio pensamento. A ideia do Alan Turing foi, uau, revolucionária. Ele mostrou que processos lógicos supercomplexos podiam ser feitos por uma máquina bem simples, na teoria. E isso deu uma metáfora poderosa. E se a lente humana funcionasse de um jeito parecido com um programa de computador? Agora, o que é fascinante aqui é a conexão que foi feita. O trabalho de McCulloch e Pitts juntou o mundo abstrato da lógica com o mundo físico do cérebro. Eles mostraram que os neurônios, com aquele disparo de liga ou desliga, podiam ser a base biológica da computação, o hardware do cérebro. A cibernética, por sua vez, deu um jeito de falar sobre comportamento com propósito sem parecer anticientífico. Uma máquina ou uma pessoa usa o feedback, ou seja, a informação sobre o resultado do que ela fez para corrigir um rumo e alcançar um objetivo. Isso soa muito como planejamento, né? E aqui vem o pulo do gato. Com a teoria da informação, os cientistas ganharam uma linguagem exata para descrever o que a mente faz. A mente não só pensa, ela processa informação. E essa informação podia, finalmente, ser medida em bits. Com todas essas ferramentas novas na mão e uma insatisfação cada vez maior com o modelo antigo, o palco estava montado para uma revolução. Só faltava o grande momento. E os eventos se desenrolaram bem rápido. Começou com o desafio do Lashley em 48, ganhou fôlego com a provocação do Turing em 50, e tudo levou a um evento decisivo em 1956. É isso aí. Muitos historiadores, como o psicólogo George Miller, que estava lá, apontam para essa data específica como o dia em que a ciência cognitiva nasceu oficialmente. Foi nesse simpósio, que era sobre teoria da informação, que as peças do quebra-cabeça se encaixaram.
Uma nova geração de pesquisadores, com todas aquelas novas ferramentas, basicamente declarou que estava na hora de abrir a caixa preta de vez. E que dia, hein? Newell e Simon mostraram um programa de computador que não só fazia contas, mas provava teoremas lógicos. Chomsky virou a linguística de cabeça para baixo, tratando a linguagem como um sistema computacional na mente. E o Miller mostrou que até a nossa memória podia ser medida com aquele famoso limite de mais ou menos 7 itens. Essa revolução toda não só derrubou uma teoria antiga, ela criou um campo de estudo inteiramente novo. E foi assim que nasceu a ciência cognitiva, um esforço de várias áreas juntas para responder algumas das perguntas mais antigas da filosofia, mas agora com as ferramentas da ciência moderna. O autor Howard Gardner diz que a ciência cognitiva tem alguns pilares centrais. O primeiro, e talvez o mais radical na época, é que representações mentais são coisas reais e que podem ser estudadas. Pensa nelas como os símbolos que a gente usa na cabeça para pensar. Uma imagem mental, uma regra de português. A ciência cognitiva disse, isso existe e a gente vai estudar. O segundo pilar, o computador virou um modelo ideal para entender como a mente mexe com esses símbolos. E claro, esse novo campo juntou gente da psicologia, da inteligência artificial, da linguística, e no começo o foco era quase todo na cognição pura, na lógica do pensamento. As emoções, o contexto, isso ficou um pouco de lado. Então, o resumo da ópera é esse. A caixa preta foi finalmente aberta, e o que os cientistas acharam lá dentro, ou o que eles decidiram colocar lá dentro, foi um sistema de processamento de informações. A mente, para essa revolução, era um tipo de computador, só que feito de carne e osso. Essa metáfora do computador foi incrivelmente poderosa. Ela permitiu avanços que eram impensáveis na época do behaviorismo. Mas será que ela captura tudo o que significa ser humano? A consciência, a criatividade, as emoções, tudo isso cabe nesse modelo? A revolução abriu a caixa, mas talvez a exploração esteja só começando.